Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Nós estamos começando agora a nossa primeira hora da cura, o nosso primeiro bate-papo ao vivo desse ano apostólico de Esdras. Olha, é uma emoção maior, porque a gente está comemorando nesse mês um ano já de bate-papo semanal do Ministério do Cura Interior do Renascer Hall, e a gente já teve conversas valorosas e maravilhosas com várias pessoas. Então já dá um toquezinho aí para as pessoas que você quer ver abençoada. E também você já sabe que esse bate-papo acontece todas as segundas-feiras, sempre com um tema muito bom, muito legal. E a gente vai conversar daquilo que nós vimos, ouvimos, daquilo que nós cremos e principalmente daquilo que nós praticamos. E a nossa conversa nessa primeira live, nesse primeiro bate-papo do ano apostólico de Esdras, é sobre um tema muito, mas muito importante mesmo, e, sobretudo, um tema que ele está bem atual, está bem assim no contexto daquilo que a gente quer vivenciar, quer declarar. E o nosso convidado de hoje, ele tem muita autoridade para falar desse tema. Como você já viu na chamada, o nosso convidado é o Bispo Adonias. Deixa eu chamá-lo por aqui, deixa eu localizá-lo e a gente vai bater esse papo que é de uma forma maravilhosa em nome de Jesus. Enquanto isso, vai convidando as pessoas, vai chamando todos aqueles que você quer ver mesmo abençoado neste bate-papo, nesse primeiro bate-papo do ano apostólico de Esdras. Bispo, eu não estou te encontrando aqui. Bispo Adonias, eu sei que ele segue o Cura Interior Hall. Eu falei com ele agora há pouco, estamos preparados para declarar mesmo a bênção do Senhor na minha vida, na tua vida nesse ano, e vai ser tremendo. Enquanto isso, assim, vai se preparando, vai vendo quais são as dúvidas que você tem, vai vendo quais são aquilo que você quer realmente conhecer, declarar. Eu não sei por qual, eu tô encontrando aqui, Bispo, não sei se você está online me vendo, eu estou encontrando Intercessão Raumoca. Não sei se eu posso chamar por lá, porque Bispo Adonias mesmo eu não estou conseguindo. Ou então, manda um convitinho para você participar ao vivo, também tá valendo, porque a gente tem uma conversa muito interessante para ter hoje, né? Um tema, ele é bem apropriado, ele é bem adequado. A gente sabe que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e quando a gente realmente começa a ter percepção de com quem que nós estamos lidando, com quem que nós estamos batalhando. Eu vou chamar, Bispo, pelo Intercessão Raumoca. Vamos ver se dá. Pera lá, Intercessão. E às vezes você consegue entrar por aí. Porque Bispo Adonias aqui eu não achei na lista daqueles que estão seguindo o nosso Instagram. Mas, de toda forma, pessoal, muito bom ter você de novo. Manda um aviãozinho para os seus colegas, para os seus contatos, porque o tema de hoje é muito importante, é interessantíssimo e a gente precisa conhecer. Eu acho que é bem apropriado, é bem adequado nós falarmos sobre batalha espiritual. Todos nós, de alguma forma ou de outra, tem alguma nuance, algum conceito, né, sobre batalha. A gente, muitas vezes, acha que está praticando da maneira correta, da maneira adequada. E nesse tema, nessa conversa de hoje, nós vamos falar sobre tomar posição. Fomos tão orientados sobre isso no ano de 2022, sobre a importância de tomar posição, e hoje nós queremos entender melhor como é que bom, Intercessão Raumoca não está dando também. Bispo Adonias, manda para mim um pedido de convite, que eu não estou conseguindo te localizar aqui. Tá bem. A gente sabe que, falar de batalha espiritual, o inimigo já fica todinho contrário. Eu vi que o Bispo Adonias, ele acompanha, ele segue o Cura Interior Hall, já participou conosco, não é a primeira vez, e tem sido realmente um divisor de águas essa aliança, essa parceria entre o Ministério de Cura Interior, lá do Renascer Hall, e também o Ministério de Intercessão, servos de Deus, ungidos, abençoados ali. Bispo, vê se você consegue mandar para mim um pedido, um convite para participar
Aqui, ó, vamos ver. Eu recebi um entrar ao vivo com um cura inteiro. Vamos ver se dá. Aceitei aqui o convite, vamos ver se dá certo agora. Porque essa conversa é muito. Aleluia. Olá! Oi, bispo. Amém. Aleluia. Se não for com guerra, né? Não é normal, né? É que a gente Tudo bem? mudou de aparelho aqui, esqueceu de configurar aqui, que estava já certo com o pessoal. Mas enfim, estamos aqui, né? Deixa eu Vamos baixar. lá. Tá me Amém. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, deixa eu ver. Tá, tô te ouvindo bem, tô te vendo. E eu sei que esse é um momento importantíssimo. Estava conversando aqui. Primeiramente, mais uma vez, obrigado, bispo. Estava falando o quão é maravilhosa essa aliança, essa parceria entre os ministérios, o Ministério de Cura Interior do Renascer Hall e o Ministério de Intercessão também ali do Renascer Hall, do qual o senhor é líder e tem assim uma aliança entre os membros, entre as pessoas que fazem parte tanto de um ministério quanto de outro. E é um privilégio mesmo a gente ter a tua participação aqui mais uma vez e desta vez para falar sobre batalha espiritual. Esse tema ele sempre é muito pertinente, ele é sempre muito adequado, mas não há coincidência no mundo espiritual, não é por acaso, eu estou achando ele mais pertinente hoje. Então, Verdade. glória a Deus que você Mais do está que aqui, nunca. mais do que nunca, é muito pertinente, meu Pai, como que ele está adequado para nós falarmos, para nós conversarmos, e eu tenho certeza, as pessoas elas são edificadas nesse bate-papo que a gente fala, poxa, está alcançando talvez um número pequeno, mas nós sabemos os desdobramentos dessas conversas. Então, sejam muito bem-vindos. A fala é tua, bispo. Amém. Obrigado. Eu que agradeço por mais uma vez ter esse privilégio de estar com vocês aqui. De fato, a gente tem uma aliança muito forte com o Ministério de Cura. Não é só com a liderança, com todos vocês. Amém. E a gente tem trabalhado aí, né, como diz aí, nas trincheiras mesmo, dando todo o suporte e fazendo a diferença. A gente parece que não, mas as vidas que são curadas, tratadas, recebidas por esses ministérios, Deus tem marcado. Então, isso faz parte do corpo, faz parte da igreja, isso é muito importante. Obrigado mesmo, em nome de Jesus. É verdade, Maria. Eu Muito bem. quero falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? E eu estava pensando nesse tema, porque a gente tem que pensar um pouquinho, às vezes, mas o tema ele fala sobre tomar posição na batalha espiritual, ou tomar posse, tomar uma ação, enfim. Tomar uma posição na batalha espiritual. E o que é isso? Como funciona isso? Eu preciso tomar uma posição na batalha espiritual. Quando eu tenho que entrar nessa batalha e se verdadeiramente eu posso entrar, que acho que a questão maior é essa, as pessoas acham que elas não podem entrar, que elas não estão preparadas, né? Uhum. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas se preocupam muito com isso, enquanto isso o inimigo aproveita, né? E, e acaba sendo roubadas, literalmente, porque eu Já conheço para muitas começar, pessoas. deixa eu te perguntar. Todas as pessoas que conhecem Jesus, né, uma vez que ela colocou a vida dela nas mãos do Senhor, ela está em batalha espiritual? Ela já está em batalha espiritual. A palavra de Deus ela é muito forte, porque Jesus Cristo, quando ele dá o id, lá em Marcos, capítulo 16, ele fala que aquele que crer e for batizado será salvo, né? Ele sai das trevas e vai para a luz, né? Então, ele já está em oposição ao inimigo, né? E só que o Senhor coloca umas marcas, umas características na vida daquele que é batizado, porque quem não é batizado já está condenado, diz a palavra. E quem crer e for batizado, esses sinais vão acompanhar, eles vão expulsar demônios, então ele já tem que estar na batalha expulsando, não correndo de demônio, não preocupado. Será que eu estou preparado? Será que eu não? A palavra de Deus diz que ele, né, ele vai expulsar demônios, vai falar em novas línguas, vai impor as mãos sobre os enfermos, sei se várias características. Autoridade, né? A autoridade já vem, Deus não faz um pacote, meio pacote para as pessoas, ele faz um pacote inteiro,
né? Uhum. E aí a gente vai abrir o pacote inteiro. Tem gente que às vezes não abre o pacote inteiro, mas temos que abrir o pacote inteiro, né? Então isso é muito forte. Amém. Amém? E batalha espiritual, geralmente, né, assim, esses termos, eles vão estar muito adequados, muito fácil ser entendido na mente de quem está assistindo agora ou vier assistir depois. A batalha, ela diz muito de um confronto, né, mas é um confronto, um combate que é travado no mundo espiritual, né, por homens e mulheres de Deus que têm a sua vida entregue nas mãos do Senhor. E não dá para fazer batalha espiritual sem que seja em nome de Jesus. E quais são, né? Vai falando para nós, quais são os caminhos, quais são as armas mais poderosas em uma batalha espiritual? Isso é importante porque assim, nós temos que fazer isso, e a palavra deixa isso bem claro. Tudo que você pedir em meu nome eu darei, né? E nós não podemos fazer nada que não seja no nome do Senhor, né? Nada podeis fazer se não for no meu nome. Uhum. Então, inclusive aos céus nós não podemos chegar se não for pelo nome de Jesus Cristo. Não. E os caminhos verdadeiramente são aqueles que a gente assume, né? Que eu queria comentar justamente isso, né? A posição na batalha espiritual. Em primeiro lugar, você precisa saber quem você é em Deus, né? Quem Uhum. você é em Deus. E uma boa resposta para essa pergunta, né? Vai responder a sua pergunta aqui, é o exemplo de Gideão. Você acha que Gideão gostaria de ficar ali sendo roubado, sendo humilhado todo ano, né? Acabou o quinto ano, eles foram roubados. Aí veio o sexto ano, também foi. No sétimo, então já havia 7 anos naquela situação. Ele estava contente com aquilo? Não. Não. Ele queria vencer aquela situação? Sim. Ele queria mudar aquela história? Sim. Não só ele, como todo o povo que estava, né, com eles ali, que ninguém quer plantar para ver o inimigo vir e roubar tudo e ele não poder fazer nada, né? Eles não tinham força de reação porque Deus tinha entregue o inimigo, eles nas mãos do inimigo, então, mas aquela situação seria revertida. Agora, quem você é em Deus, né? Foi necessário Deus ali, de uma forma muito interessante, fazer com que Gideão ele pudesse entender quem ele era em Deus, né? Ele, na realidade, tinha vontade, desejo, não aceitava, estava indignado com aquela situação, e é o que as pessoas hoje fazem. Elas estão indignadas, não aceita, não quer, quer mesmo Deus, quer mesmo o poder de Deus, mas ela precisa reagir, né? Agora, de que forma eu vou reagir? Simplesmente estar amarrado em nome de Jesus? Não, Não. eu preciso saber quem eu sou em Deus. E foi exatamente o que Deus fez com Gideão. Deus despertou aquilo que estava na sua constituição, quem ele era realmente em Deus. E foi complicado. A história, né, no livro ali, parece que é rápido, mas não foi tão rápido assim, até Uhum. ele poder entender. E uma coisa interessante que eu quero deixar registrado aqui, quando a gente está falando sobre batalha espiritual, é que Gideão é uma boa questão, porque Gideão ele estava preparado para entrar em guerra, principalmente com Baal, porque foi batalha, foi guerra. Uhum. Com a Uhum. Sera, ele estava preparado? Se ele estava cheio de dúvida, de questionamento, então Deus, é loucura Deus colocar Gideão para guerrear, para batalhar, para ir para cima do inimigo, né? Porque antes dele ir para a batalha, ele foi para a guerra espiritual. Ele foi lá, destruiu, Deus determinou, ele foi lá, destruiu o poste ídolo, né? E o de Baal, ali, o altar de Baal e o poste ídolo de Acera. E houve uma confusão. O pai dele falou: não, não, pode, ele já é grande, ele tem idade, né? Então, e o pai dele falou uma coisa interessante: vocês estão tão preocupados com Baal e Acera, então que eles vinguem meu filho, Uhum. né? Mas eles não podiam fazer isso porque estava debaixo do envio da habilitação de Deus. Agora, Gideão ele começa a entender a partir dali quem ele era em Deus, entendeu? Quem ele era em Deus. Então ele não era simplesmente um agricultor, né? Ele era um homem valente no Senhor. Ele era um homem com uma constituição, né?
invejável, literalmente, porque ele descobriu quem ele era em Deus. E o maior problema hoje é que as pessoas elas não conseguem descobrir. Ela consegue descobrir que se ela é corintiana, se ela é palmeirense, né? Isso você pode ter certeza que você não vai conseguir mudar. Perfeito, é esporte, é divertido, tal, não interfere na vida espiritual, né? Só interfere se houver mais exagero, mas agora Gideão passou a entender quem ele era em Deus, entendeu? Tem muito a ver com cura, tem tudo a ver com cura, porque a gente a- a- canaliza esse aspecto de você saber quem você é em Deus ao contexto da identidade, né? Porque Satanás ele é muito, muito astuto. Uma das coisas que ele mais faz na alma e na mente é questionar quem você é para guerrear, quem você é para entrar nessa batalha, quem você pensa que é. Agora, quando você tem a sua identidade bem definida, quem nós somos, a nossa filiação em Deus, aí você consegue entrar com convicção, né? Porque entrar numa Então, batalha em dúvida que nele estava, não dá, né, bispo? não dá. Aí você entra com convicção e você vai ganhar, porque ninguém pode derrotar Deus. Amém. Ninguém pode derrotar Deus. Ninguém. E nunca vai poder derrotar Deus. Porém, os servos de Deus, os cristãos, eles têm uma posição dada por Deus. Então, nós temos que ter essa consciência. Muitas vezes as pessoas entram numa batalha e às vezes até desistem, porque elas ainda não é que elas não estão preparadas. O que você falou aí, a questão de cura interior de Deus, ele não só ele foi curado no seu interior, né? Foi feita uma cura tremenda ali, né? Do dia para a noite, ele teve que realmente falar, não, eu tenho que O mudar. processo dele foi E rapidinho, né? foi rápido, foi dolorido, mas foi É, rápido, né? Então, ele realmente fez algo muito diferente. Então, Deus é maravilhoso, né? amém. A questão da batalha também é, é pegando um gancho nisso que você está ministrando, a questão de você saber quem você era em Deus, quem você é em Deus. A gente vê muitos jargões religiosos, né? Até mesmo de pessoas que estão na igreja, que ouvem uma palavra poderosa do altar, porque a palavra que sai do altar, ela precisa, né? A questão do tomar posição é você se apropriar daquilo que está liberado para a igreja. E há jargões que, de repente, a pessoa ela dá mais ênfase para a batalha, mais ênfase para o problema, mais ênfase para o que não está acontecendo do que aquilo que está liberado e profetizado. O quão é importante a vida de oração para vencer essa batalha espiritual? É uma coisa que é a melhor forma de você realmente ter uma comunhão com Deus, se fortalecer, é através da oração. Oração é comunhão, né? Onde você vai ter comunhão com Deus, você vai se aprofundar, você vai ouvir Deus, porque não adianta você falar, falar, falar e você não ouvir Deus. Então, você começa a ouvir Deus e a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, isso é muito forte. Aí a pessoa, com certeza, ela vai criando uma imunidade, ela vai criando, né, uma autoridade que Deus já deu, ela vai descobrindo essa autoridade, vai colocando isso em prática, e aí as coisas começam a acontecer e Deus vai dando vitória nesse sentido. Agora, é muito importante a questão da oração. As pessoas, às vezes, elas não valorizam tanto a questão da oração. E Jesus Cristo falou para a gente orar sem cessar, orar todo o tempo. Ele também fala sobre orar sem esmorecer, Sim. né? Tão interessante porque nesse tempo assim, a gente tem visto alguns vídeos, algumas coisas, né? E as pessoas, tá amarrado, em nome de Jesus, tá repreendido, né? Coisa feia, né? Não, se nós temos autoridade, se nós temos uma unção, se nós temos uma cobertura espiritual, então você tem que desfazer aquilo, você tem que levar a sério, parar e falar, não, isso aqui é feio, é horrível, está repreendido, está quebrado isso no mundo espiritual, está denunciado isso no mundo espiritual. Então isso é muito sério, porque quando você faz isso com consciência, as coisas elas vão mudar. Nesse tempo, como você falou, eu tenho orado bastante, eu tenho estado bastante em batalha, em guerra, né? Eu tenho as minhas convicções, porque o meu Deus é o Deus do impossível, o Deus da verdade, é o Deus da justiça,
Então, Amém. eu tenho me posicionado, né? Eu estava vendo aí um vídeo de uma senhorinha lá em Brasília, né? Ela, 60 e poucos dias, todos os dias, ela saía sozinha, guerreando ali, Amém. clamando Jeová, o Senhor dos Exércitos, que salva o Brasil. E assim, Deus trabalha com sinceros da terra, com os fiéis da terra, né? Então, a gente sabe que nós temos, que a Bíblia fala, nós temos que encher o incensário de ouro, né? Que Uhum. está na presença do Senhor. Então, mas eu tenho que orar até quando? Enche o incensário de ouro, querido, entendeu? E a hora que Até você transbordar, encher, né? é transbordar. A palavra fala que está transbordando, ele vai responder com vozes, trovões e relâmpagos. Então, Amém. a gente às vezes fica aí, mas será que não? Tem que transbordar, né? Eu estou aí numa maratona de jejum desde antes da primeira eleição, né? Amém. Então, eu não parei desde lá para cá de 12 horas. Então, rompeu de meses e vamos lá, eu posso ver com esse jejum coletivo aí, Glória a né? Deus. Eu emendei, porque eu tenho meus objetivos, né? E Deus precisa conhecer também a minha fidelidade. A fidelidade de Amém. Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Agora, qual é a nossa fidelidade para com o Senhor? Daquilo que eu quero, né? Se o máximo que eu posso fazer é orar, é batalhar, é guerrear, então vamos fazer direito, vamos fazer com autoridade. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem eu sou nessa batalha toda, eu tenho as minhas convicções, então isso é muito sério. A gente precisa pôr em prática tudo isso para a honra e glória do Senhor. Verdade. E eu estou ouvindo a tua fala e me lembrando, né, que há guerras, há batalhas espirituais, há níveis, né, de guerras espirituais. E existem umas na palavra, registradas na palavra, que são tão imensas, que pareciam batalhas perdidas, né? A Sim, começar, e você foi exatamente, colocando, a começar a do próprio Senhor Jesus na cruz, né? No momento, a Bíblia descreve que no momento em que ele foi pregado ali naquela cruz, parecia que estava tudo perdido, que, né, realmente o inferno tinha prevalecido, mas quando ele exatamente, entregou o Espírito, houve um abalo no mundo. E mais, né, o inferno ficou cantando vitória por 3 dias, porque 3 dias depois houve uma exatamente, ressurreição sobrenatural. E a gente está saindo, né, acabamos de vivenciar o ano apostólico de Josafá, e não tem como não fazer uma ligação na tomada de posição que ele teve que ter no momento em que a guerra estava perdida, né? Ali em Segundo Crônicas a gente via que, humanamente falando, ele não tinha como. não tinha como. É interessante se abordar isso, pastora, porque você não sabe como Deus vai agir, né? Com Josafá, Deus colocou uma confusão no arraial do inimigo Uhum. e falou: agora vocês podem ir, né? Que a batalha não terá que pelejar, ela já está ganha. Ele foi, ele creu em Deus. Com Esther foi diferente, né? Seria bom que com Esther acontecesse o mesmo que aconteceu com Josafá, né? O mesmo que aconteceu com o rei Ezequias, né? Ezequias não teve que descer lá e pôr os seus soldados para guerrear. Simplesmente no outro dia estava lá, todos os soldados mortos, e Senaqueribe caiu fora, foi embora e acabou sendo, né, envergonhado ali. Mas eu não sei como Deus vai agir, né? Imagina se o rei Ezequias estivesse também com a sua doença. Bom, se Isaías, que é um grande profeta, meu amigo, veio aqui dar um recado desse para Meu mim, Deus. né? Eu teria colocado a minha malinha lá e passado a senha para minha esposa, então, pôr em ordem, né? Se pudesse fazer mais um seguro de vida, faria, entendeu? Já tá, quer dizer, mas não, Ezequias, ele não, ele fez uma oração simples, mas fez uma oração de quem tinha intimidade com Pôs Deus, a né? cara no pó, né? Pôs Como a diz a cara no Bispa Santa. pó, né? Então, em nome de Jesus, a gente não sabe. Eu só sei que Deus fala para a gente lutar com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, guerrear sempre. Imagina se Moisés falar, "Ah, acho que Deus não vai deixar a gente entrar, é melhor a gente, né? Não, É, Deus permitiu, que porque foi difícil, entendeu?
Eu vejo assim, essa situação toda aí, nós vamos realmente nos posicionar. Agora, uma coisa é certa, a minha grande preocupação é essa. Só Josué e Caleb permaneceu firme naquele deserto que eles tiveram que voltar, né? Agora, será que as pessoas vão permanecer firmes, vão continuar ou não, né? Porque os Por essa murmuradores... razão que a gente tem o nosso papel como igreja, ele é essencial, né? O nosso papel como ungido de Deus, né? Assim, é muito bom conversar sobre a palavra, é muito bom, ainda que sejam verdades espirituais que nós conheçamos, né? O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Não tem um momento da Bíblia em que as coisas foram fáceis, né? As armas não são as armas humanas, não é nada visível. São coisas que aparentemente parecem nocivas, né? Oração, jejum, a adoração, porque uma das armas que Josafá usou foi a adoração, a arma de Caleb e Josué, como o senhor mencionou, foi a fé, eles tiveram fé, que aquela palavra que eles ouviram 45 anos não tinha mudado, né? A Uhum. palavra, a de Moisés foi a palavra de Deus, Deus tinha dado uma palavra, então ele ia se cumprir, então essas são armas espirituais. E a maioria de nós, né, me incluo, conhece os textos de Efésios 6, 10, que é como se fosse, né, uma credencial da batalha espiritual. Fala um pouco disso para nós, bispo. É interessante, estava pensando nisso, quando você estava falando aí, Efésios, ele fala assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, Deus está falando, gente, tem ciladas. O diabo Tem vai sim, criar ciladas para vocês. tem Porque a sim nossa lá. luta, né, não é contra a carne, mas antes ele fala, né? E se você interpretar, não entendi o que é luta contra a carne ou contra o sangue, né? Não contra outras pessoas, mas ele está deixando bem claro, fica firme contra as ciladas do diabo, porque ele virá com ciladas para te destruir, para te, né? Então você precisa se revestir dessa armadura, desse poder de Deus, ficar firme contra essas ciladas, porque nós vamos lidar contra o mundo tenebroso, Uhum. né, contra as forças invisíveis, né? Se fosse forças visíveis, ficaria talvez um pouco mais fácil, né? Tá vendo ali, né? Você corria mais rápido. Verdade. Mas Mas assim, são forças são forças espirituais invisíveis invisíveis e forças espirituais do mal, do né? mal. Assim, anjos caídos querendo É apagar a mundo nossa luz. tenebroso. É mundo tenebroso, é o que nós estamos vendo aí, é mundo tenebroso, né? São Uhum. principados, são potestades, são dominadores, e a gente precisa realmente ter essa postura espiritual, mas eu não posso fazer isso se eu não me revestir da armadura de Deus. E aí Efésios começa a falar sobre as características de cada uma dessas armaduras, e uma das coisas mais importantes é a arma de ataque, né? E ela vem lá no final, você põe toda a sua armadura, né? E no final você coloca a tua arma de ataque, né? E o que nós vemos hoje, as pessoas não estão usando a arma de ataque, entendeu? É aquilo que eu sempre falo, né? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, né? Em todos os sentidos, eu sou curado, eu sou liberto, né? Eu sou uma família bendita, então eu preciso usar essas armas de ataque, né? Porque a maior batalha nós sabemos que está aqui na nossa mente. Foi a Então, quando eu mente. começo a declarar isso, né? A gente começa a viver realmente alguma coisa muito séria, muito forte, porque Deus não perde nenhuma batalha. Então, quando você entra com o Senhor, foi por isso que Neemias, né, deu um show de bola ali, né? Porque ele foi na força do Senhor e os caras vieram com tudo para cima dele. Ninguém conhecia Neemias, conhecia mais Sambalat, Tobias, Gesem, todo aquele grupo, aquele partido aquele, né, do inferno lá, mas não conhecia muito Neemias, não. Só que Neemias não se importou com isso, não. Ele conhecia Deus, Conhecer a né? Ele palavra conhecia, de Deus. Conhecer. conhecia a Satanás palavra sempre foi de Deus. muito bom em propaganda, né? A propaganda do inferno, ela sempre tem um alarde maior, né? Sempre tem um colorido, ela atrai muito mais. Lá Só que atrás. nada disso é maior do que a verdade. Que a verdade é o único caminho para libertar. E você está falando de arma de ataque, e Satanás, ele não tem poder de invalidar a palavra. E a palavra de Deus ela é tremenda. Foi dessa forma que Jesus venceu, né? O próprio maligno ali no deserto. Você passa pelo deserto,
se apropriando, atacando com a palavra. Como o Senhor disse, quando vem enfermidade, não, eu sou curado. Quando vem a necessidade, não, eu sou próspero, eu sou filho. Tudo isso está na palavra, né? E você ataca o inferno, inclusive põe as coisas no lugar na mente, quando você se apropria dessa palavra. É exatamente isso, porque Efésios fala que essa guerra, essa batalha é nas regiões celestiais, né? Uhum. Lá no versículo 12 ele fala que na região celestial, regiões celestiais. E também, e eu preciso entender, a gente não pode valorizar tanto as coisas do inimigo. Efésios 1:3 fala que Jesus já conquistou toda a sorte de bênção também na região celestial, né? Também. Por isso que eu ultimamente tenho falado muito sério com os intercessores, não saia da sua posição. Qual é a nossa posição? Acima de principado e potestade, Uhum. com o general que é Cristo, Glória que a é aquele que Deus. venceu, nós estamos acima. Então quem está abaixo é principado e potestade. E ali está toda a sorte de bênção nossa, e Satanás vai agir, mas eu estou além de tudo isso, eu estou acima dele com Cristo, né? Porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, sem Cristo nada posso fazer. Então, vem todas as questões para você saber realmente quem você é em Deus, onde você está aqui no mundo, né, material, na terra, né? Viajando com medo, inseguro. Não, nós temos que subir na região celestial em Cristo Jesus, e ali Jesus me deu, então você vai ter que engolir Satanás. Então, exatamente, não saia da tua posição, porque Jesus Cristo disse, a gente falou sobre isso ontem, né? Deu autoridade para Pedro, aonde? Né? Para ligar e desligar na região celestial. E Pedro representava a igreja que estava sendo edificada em Pedro. E nós somos a igreja que Cristo venceu todo o poder das trevas. Deus o colocou debaixo dos seus pés e essa autoridade lhe deu à sua igreja, a qual é o seu corpo. Então, se essa verdade está no teu interior, você vai descobrir realmente quem você é em Deus e saber que Deus não perde uma batalha. Então, não vai para a batalha sem Deus, Uhum. né? Não vai para a batalha sem a armadura de Deus, porque não é nossa, ela é de Deus, né? Isso É que a gente verdade. tem que se posicionar. Então, você que está aí acompanhando, você ouviu? Por 2 vezes o bispo falou algo muito importante. Não saia da sua posição. Né? Porque o tema dessa live é tomar posição em Deus. Qual é a tua posição? É debaixo da cobertura da igreja? É com a identidade? Né? Você tem que olhar no espelho e ver que você reflete a imagem de Jesus Cristo, a imagem de filho. Não sair da posição é você entender que, né, eu amo quando eu sou ministrada acerca do apóstolo Pedro, de Pedro, né? Porque Pedro era alguém que tinha todos os problemas juntos, né? Então ele era muito, ele era muito tinha muito de nós, né? Mas mesmo assim, Jesus olhou para ele e viu nele que podia colocar essa autoridade, que Verdade. ele seria curado de todas as suas deformações até se tornar, né, o primeiro apóstolo, aquele que cuidaria da igreja. Então, ele não, mesmo com os problemas, ele não saiu da sua posição e exerceu aquilo que Jesus esperava que ele fizesse, né? Então, bora. Qual é a nossa posição? É essa. É de filho, é de quem está na igreja, de quem, né? Nós temos uma palavra profética maravilhosa, maravilhosa, Verdade. né? O Verdade. decorrer do ano, ele não dita quem nós somos, como é que a gente vai terminar. A gente terminou 2022 de uma forma maravilhosa. Talvez tenha algumas pessoas falando, nós 2023 já começou. A palavra de Deus é quem nos norteia, né, bispo? Então a gente não vai sair Verdade. da nossa posição. Veja que Pedro, quando ele fala lá no capítulo 1, versículo 2, 9, ele fala, vós, porém, sois raça eleita. Pedro fala com uma propriedade, eu acho muito forte esse versículo, Uhum. não só pelo versículo em si, mas pela propriedade a qual Pedro fala, né? Ele realmente demora o processo de cura de Pedro. Glória a Deus pelo ministério de cura, né? Olha, a grande Mas bênção é que nós também passamos por esse processo, então. é, Mas aí Pedro ele fala com uma propriedade tão grande: vós sois raça eleita, porque eu também sou. Vós sois sacerdócio real, porque eu também sou. Vocês são nação santa, porque eu também sou. Vocês são povo, propriedade exclusiva de Deus, porque também eu sou.
a fim, né, com a finalidade, com o objetivo, né, de proclamar as virtudes. Está falando de virtude, gente. Daquele Amém. que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro, ele conclui aqui esse versículo, ele estava muito inspirado, cheio do Espírito Santo, falando com tanta característica, com tanta verdade, né, com tanta propriedade, e ele fala assim, ele mostra exatamente. Fala, olha para mim, eu sou essa pessoa, proclamo com as virtudes, né? Eu realmente, Deus me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, você está na luz, você não está nas trevas. Então, não tem como você errar o caminho, entendeu? Amém. Nós estamos na Sim, luz, não estamos nas e trevas. é um processo de mudança, né? Que você está contando o Pedro lá já transformado pelo poder de Deus. Mas esse processo passou por ele se santificar, ele confessar suas mazelas, né? Como a gente Uhum. fala muito na cura, a bispa fala demais, todo mundo tem mazela. Mas o fato de você ter mazela não te invalida e não te impede de entrar na guerra para ganhar. Porque aquilo que conversa com o céu, aquilo que habilita a nossa intimidade com o Senhor é a oração, como nós já falamos. E uma das armas que nos dá acesso a esse mundo espiritual é a santidade, né? É você louvar, porque quantas guerras foram uma das armas, né? Era justamente Gideão teve tocar trombeta, né? Josafá teve louvar. Então, tem várias situações em que o louvor é uma arma de guerra. E a comunhão com o Senhor e a dependência total do Espírito Santo. Né? Meu Deus, como é que vai ser? Isso são caminhos que a gente precisa trilhar estando posicionado, né, Bispo? Então, você falou uma coisa muito interessante aí, porque tomar posição na batalha espiritual em santidade. O que é santidade? É você passar por uma situação e reclamar, murmurar, aí no outro dia, não, depois eu orei, eu jejuei, mas o teu coração estava contaminado, né? Seu coração estava contaminado. Sabe aquela história? Ah, primeiro eu desabafei, falei que tudo que eu tinha que falar, depois eu fui orar. Será que funciona isso? Será que Deus vai esperar? Não, deixa ela se santificar, depois eu vou ouvir ela, né? Ouvir ele, depois que ele se santificar, depois que ele sair do nervosismo, da irritação, né? De falar um monte. Então, é muito sério isso, né? E é o que a palavra fala, mesmo que você tiver que sair andando, chorando, semeando, também é uma forma de batalhar espiritualmente. Orando, chorando, semeando, né? E você voltará trazendo os seus feixes, não murmurando. Né? Não murmurando. Você vê que Josafá passou por um perrengue danado ali, mas o que, que ele fez? Ele não foi chorar para o Senhor, ele falou, estou com medo. Mas ele se pôs a orar e a buscar e a convencer as pessoas. O interessante que não era o papel do rei fazer isso. Talvez os sacerdotes, né? Ele Uhum. assumiu o sacerdócio ali, o púlpito, o altar, né? Então, assim, o povo falou, não, esse cara, né? Ele só está aqui, ele é Deus, então a gente não vê Josafá murmurando. A palavra fala que ele teve medo, que é natural, o medo às vezes vem, Uhum. né? Mas eu vou vencer. Mas agora, o maior problema é esse. A gente às vezes murmura, murmura, depois fala, eu resolvi orar a Deus, resolvi buscar a Deus. Mas o quanto você murmurou, quanto isso envenenou o teu coração e talvez até outras pessoas, né? Então, Verdade. a santidade é algo muito sério. Se você está em santidade, né, você pode ter certeza que você vai ter vitória contra o inimigo, contra as forças espirituais do mal. Então, esse é o caminho, é santidade. Né? A gente vê Pedro aqui num processo, né, maravilhoso, porque ali ele estava realmente em santidade, né? Limpo, né, diante de Deus, né? Então, Isso é muito sério. exatamente. Jesus também ele venceu um dos momentos mais difíceis, né? Venceu toda aquela guerra aqui na Terra humanamente, pautado nessa santidade. Você está contando e falando de todas essas questões que precisam ser observadas, né? De repente, eu não posso repetir com Deus. Né? Deus, 5 minutos. Naqueles 5 minutos, eu falo tudo, eu blasfemo, eu murmuro. E daí por que tem que ter, pelo minimamente, consciência da palavra?
Porque a murmuração, ela chama a ação do exterminador. Olha que Exatamente. sério, né? Você está ali numa guerra e aí você abre a tua boca, ao invés de abrir para louvar, para pedir perdão, para clamar, você murmura. E me faz lembrar, bispo, você estava lá no sábado, a ministração da primeira ceia desse ano, em que o Uhum. apóstolo, logo na entrada, ele falou assim que o evangelho não vai mudar nunca, né? As armas espirituais, elas não vão mudar nunca. A palavra de Deus, ela não vai se adequar, né, a mim. A palavra não muda uma vírgula. E nós estamos falando de uma autoridade e de uma batalha espiritual que é dada a Pedro, que representa a igreja. Uhum. E o apóstolo citou sobre essa onda dos desigrejados, né? Que acha que pode ter autoridade sem estar debaixo de uma cobertura. Né? Isso é muito Exatamente. sério. Fala um pouco disso Exatamente. também. Porque assim, o inimigo ele é impiedoso, né? Ele é impiedoso. Então ele vem contra você, ele é um inimigo forte, né? Ele é impiedoso, mas eu preciso saber quando, como a palavra diz, quanto ao mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Agora, olha que coisa interessante, estava falando aí, estava lembrando. Quando você murmura, você está orando a quem? Você está falando, o diabo potencializa as suas palavras, não é verdade? Uhum, Quando eu profetizo, quem vai potencializar minhas palavras para o que profetiza são Deus. Quando eu uhum, murmuro, quem vai potencializar minhas palavras é o inimigo. Então parece que você orou primeiro ao inimigo, depois você vai orar a Deus. Então isso é muito sério. Agora, é exatamente isso. Deus, ele colocou sobre nós essa autoridade, esse poder, e o evangelho é isso. Sabe, a gente tem tantas promessas, tantas coisas, não dá para a gente inventar, como diz, tem um amigo meu que sempre fala, não dá para você inventar mais a roda que ela já foi inventada, né? não, Então, já não está adianta inventado. você. Já está. Então, não adianta, nós só tem que pôr em prática. E são coisas simples. São Uhum. coisas simples. Jesus vai lá dar uma carta de aprovação para uma mulher que fala assim, né? Eu vim aqui porque eu queria ser curada, se eu tocasse o Senhor, seria curada, né? Então, Jesus deu uma carta de aprovação para ela, enquanto as pessoas dão uma carta de reprovação, né? E o que que ela fez? Ela só se determinou, se posicionou e, né, tomou posse mesmo, foi para cima daquele espírito de enfermidade que a Sim. assolava, que a destruía, que fez ela ficar pobre, miserável, né, que trouxe humilhação, destruiu os 12 anos da vida dela. Então, Jesus simplesmente deu uma carta de aprovação pelo que ela fez, né? Ela só tocou em Jesus pela fé, Amém. né? Porque alguém tocou Jesus, falou, alguém me tocou de forma diferente. Diferente. Então, não adianta a gente querer inventar qualquer outra coisa, não, porque agora é assim, o mundo espiritual. Não, Jesus Cristo falou, sai em nome de Em Jesus, nome de né? Está Jesus. repreendido em nome de Jesus, né? Ele dá autoridade para os discípulos para expulsar e não para ficar falando com o demônio, dá autoridade para curar e não para trazer uma melhora. Uhum. Então, o Senhor, ele é muito sério naquilo que ele coloca para nós, só que a gente às vezes fica, né, mas eu acho que não sei, não estou preparado. Eu acho que agora o diabo não está mais encardido, ele está mais condenado, não mais encardido, mais Tá forte, ele está mais condenado, mais caído né? que Está nunca. mais perto né, da condenação eterna dele, né? Uhum. Então, ele continua sendo um ser caído, né, sem chance alguma né, de uma segunda oportunidade na vida dele, e ponto final. É isso que a gente tem que entender. Você está lidando com um ser perdedor. Então, né, então, você precisa realmente se posicionar. E eu achei muito forte essa ceia também, porque realmente Foi isso que fez toda a diferença da gente poder entender. Uma coisa simples, né? Foi bem simples, mas com bastante profundidade. poderosa, né? Assim como esse exemplo que você acabou de citar dessa mulher, né? Eu estou aqui pensando. A gente já leu tantas vezes e ela estava realmente, podia estar cansada da guerra, tá cansada da luta, que era uma luta que não foi um, dois, mas 12 anos, né? Uma luta que é, mexeu com as finanças e uma das áreas mais assoladas
dos últimos tempos são as finanças, mexeu com o físico dela, mexeu com, talvez com a autoestima, né? Porque foram várias situações. Mas essa mulher, ela foi até Jesus crendo, né? E a gente precisa entrar, ela entrou naquela batalha que era física também, mas ela entrou crendo, ela não cogitou a possibilidade de não ter aquele Exatamente, milagre. E a gente precisa exatamente, ir dessa forma, né? Você falou, Satanás, ele não pode prevalecer contra quem está firmado, contra quem está convicto, né? Andando em comunhão. Eu preciso ter comunhão, você precisa ter comunhão com o corpo, e a palavra de Deus, ela tem que estar aqui, né? Eu não posso dar mais ibope para a luta do que para Deus. Em nome de exatamente. Jesus. Isso é muito É a sério. mesma coisa que as pessoas, por exemplo, elas têm alguns pesadelos durante a noite, né, de madrugada, acorda às vezes até suada ali, lutando, às vezes não consegue nem falar, não consegue correr, não consegue gritar, né? E se você naquele momento não entrar em guerra, repreender mesmo o mundo espiritual, o mundo invisível, né? Vai chegar, quando chegar amanhã, você vai ficar com com aquela coisa na tua cabeça o dia inteiro, com aquele É sonho. verdade. Agora, se você entrar em guerra, não, mas eu preciso trabalhar amanhã, não posso, tenho que dormir, não sei o quê. Não, vai repreender, em nome de Jesus, enquanto você não encontrar o caminho da paz. No outro dia, você só vai lembrar da guerra que você teve e venceu a Satanás, porque senão ele vai fazer com que a tua mente possa focar sempre, voltar sempre àquela situação que você sofreu ali naquela noite. Em nome de Jesus. E assim você vai vencer. Então, não adianta você, mas foi terrível, tá? Foi terrível. Você tem autoridade. Quem você é em Cristo Jesus? Já Deus falou que você vai ter ciladas na tua vida, né? Então, vença o inimigo. Quando for dormir, por favor, né? Antes de pôr o pijaminha, coloca a armadura de Deus. É Principalmente o verdade. capacete da salvação. Você estava me fez lembrar, estou rindo aqui, que me fez lembrar de uma situação que eu já vivenciei há alguns anos. Ele está assistindo, eu acho que ele vai lembrar, deve ter lembrado também. Meu marido, que é o pastor Edivaldo. Nós também já fomos por muito tempo ligados à intercessão, aqui na Estadual Leste. E eu lembro que lá atrás houve um dia, no meio, né, nunca foi fácil, né? Sempre teve guerra, né, relegado ao ministério, à vida pessoal. Aí teve uma madrugada que eu acordei, assim como o senhor falou, suando uma guerra espiritual. E eu sei que na hora que eu acordei, né, falei, vou praticar aquilo que eu ministrava. Então eu já acordei repreendendo os capeta, eu te repreendo em nome de Jesus, falando tudo que eu tinha aprendido da intercessão. E meu marido estava dormindo lá, também acordou com o meu barulho, não sabia do que se tratava, mas imediatamente ele entrou em concordância. Eu repreendo também. Aí já começou a repreender e foi assim uma bênção, porque no dia seguinte a gente pôde até rir disso, né? Falar, olha, sei lá, seja lá o que for, está amarrado em nome de Jesus. Se E você, isso nos habilita, né? se você não fizesse isso, você ia acordar preocupada, olha bem, um sonho aqui, vamos tomar cuidado, que não sei o que, tá, né? E é exatamente o que o inimigo trabalha, né? Mas quando a gente entra em guerra, valeu a pena perder uma noite de sono, mas nunca mais veio aquele Não. sentimento, veio aquela ação do inimigo, né? Então E a é isso, lembrança é que a por gente tem entrar. foi da vitória que Deus nos deu, né? E daí da concordância no espírito. E ainda que você fale, mas eu estou sozinho, você tem concordância com a igreja, né? Nós estamos em jejum, nós estamos falando de uma palavra maravilhosa, nós estamos posicionados. As armas espirituais, elas não mudam. Por que tanto jejum? Porque é importante, Jesus falou. Por que esse povo tanto ora? Por que na igreja tem aquelas irmãs todas... Por que tanta subida para o monte, né, bispo? Por que tanta volta? Porque é assim que é o reino de Deus. Né? Eu não vou É baixar a guarda verdade. nunca, em nome de Jesus. É verdade, estava falando aí, estava lembrando como é importante a gente, por exemplo, né?
você falar para Deus, eu estou em jejum, né? Falar para Satanás, eu estou em jejum. Então não vem porque eu estou em jejum, eu estou em santidade e eu tenho autoridade, eu tenho habilitação. Muitas vezes as pessoas falam, eu estou jejuando e a luta continua, a afronta continua. Quer dizer, meu Deus, aí depois você vem reclamar que a coisa está complicada. Lógico, é a tua postura, quem você é em Deus. Então, se você tiver que usar o jejum, fala, olhar para Satanás, né, fazer como um quarto de guerra lá, falar, olha, é o seguinte, capeta, né? Então, falar, eu estou em jejum, eu tenho autoridade e habilitação para entrar no mundo espiritual, te destruir agora, porque Jesus veio para destruir as obras e o inferno. Então, eu vou te destruir. Porque eu estou em jejum e não reclamar que eu estou em jejum, agora eu estou passando por isso. É uma coisa muito assim, a gente vê muitas vezes a pessoa, mas será que é porque eu estou em jejum que está acontecendo isso? Será que porque entrei no ministério que está acontecendo isso? Né? Ninguém está no ministério para ter uma patente menor. Ninguém está no Jesus. ministério para ser menor, está no ministério para ser maior. O Uhum. ministério de intercessão é chamado, né? Então, isso é muito sério. Às vezes a gente fica questionando Deus e o problema está com a gente, da forma como a gente pensa, né? Vocês que trabalham mais com essa questão da cura interior, e é difícil fazer as pessoas convencer disso, né? Às vezes, tem gente que vem falar comigo e eu falo sempre a mesma coisa, arroz e feijão todo dia. Por quê? Porque ela quer contar a história, a mesma história todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tal, e aumenta uma coisa, aumenta, lembrei disso, lembrei daquilo. Querido, faz o seguinte, né? Ore a Deus, coloca no altar de Deus e ponto final. Mas esquece o inimigo, ele está debaixo dos seus pés, vai nessa Uhum. posição no mundo espiritual, Uhum. né? Então, é simples, e as pessoas às vezes não entendem. Ela quer que o bispo ponha a mão lá e expulse tudo e tal, né? Isso, quando é uma pessoa, né, que não tem experiências com Deus, a gente põe a mão que sai mesmo tudo. Agora, quando é uma pessoa que tem experiência com Deus, vive num questionamento, você ora, você impõe as mãos e, sabe, só misericórdia de Deus para libertar a vida daquela pessoa, Eu só ainda quer porque um benzimento gospel, né? quer um bem-pimenta, ainda quer mais alguma coisa que não uma revelação. Tem uma palavra aí. Jesus. Só por Deus, né? É tão bom a gente falar desse tema, porque a batalha espiritual ela faz parte da nossa vida com Cristo, né? E maior é o que está conosco, né? Romanos 16:20, o Deus de paz já colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Tem algumas verdades espirituais que elas não devem ser tão somente repetidas, né? Mas elas precisam ser internalizadas, né? Esse processo de transformação, essa identidade, essa nova identidade com Cristo, ela passa por você ser provado e aprovado no Senhor. E aí nós já estamos daqui a pouco terminando a nossa conversa, que passa sempre tão rápido, né? Como ficar posicionado no meio da turbulência? Ano de Esdras. A gente vai aprender muito da palavra, mas a gente já está lendo, né? Ainda mais nós, mais que vês, nós, servos de Deus, que vai dar aula, tanta coisa, né? E o ungido de Deus, ele tem que tomar posição. Não dá para ser morno. E assim, no contexto de Esdras, o que o senhor já diria para nós? Porque a gente percebe que, num determinado momento, aquele povo estava saindo, voltando de um cativeiro. Mas o cativeiro, eles voltaram de um cativeiro, mas o cativeiro não saía deles. E Esdras precisou tomar uma posição. E passou por tudo isso que a gente conversou, né? Por santificação, por confessar o pecado, para separar das abominações. Eu queria que você falasse um pouco no contexto da guerra espiritual nesse ano, bispo. O ano de Esdra, ele tem uma característica muito forte, porque quando a gente fala sobre guerra, sobre batalha, ele começa dizendo que tudo aquilo aconteceu por causa da palavra profética de Jeremias há 70 anos atrás. Uhum. Tudo isso aconteceu porque Daniel também se posicionou. E muitos outros profetas se posicionaram. Muitas dessas pessoas não estavam presentes quando o rei chamou Esdra e falou, olha,
vocês estão libertos do cativeiro, podem voltar, vá construir o templo, Deus me autorizou, tal. Mas esse processo, ele é muito forte, é muito sério, e ele foi regrado de batalha espiritual, de posicionamento, né? Porque Jeremias, ele profetizou, né? Deus profetizou através da boca de Jeremias, e as coisas aconteceram. Agora, as pessoas estavam com expectativa de um dia voltar para sua terra natal. E o maior problema hoje é que as pessoas estão tão assoladas que elas não acreditam que a vida dela vai mudar. Elas estão tão hoje, né, difícil, falar, não sei se eu vou conseguir nem mesmo comprar uma casa, não sei se eu vou conseguir casar os meus filhos, se eu colocar meus filhos numa faculdade. Então, é muita insegurança na vida das pessoas, né? Então, Deus, este ano, assim, nós temos que nos apropriar, porque aqui o livro começa sobre a libertação de um cativeiro que o próprio Daniel ficou, né? Um cativeiro que o povo da Babilônia ficaram ali preso por muitos anos, sofreram quanto tempo ali, né? Mas foi algo assim que Deus, ele nunca esquece de nós. Agora, vamos realmente nos posicionar. Não há mais cativeiro sobre a sua vida. Há um posicionamento. E esse posicionamento, Senhor, eu não estou entendendo nada, então desperta o meu espírito. Amém? Amém. Porque o espírito sendo despertado, a alma vai ter que se colocar no lugar dela. Amém. A carne vai ter que se colocar no lugar dela. Foi isso que aconteceu, né? Talvez muitas pessoas aconselharam o Ciro, poxa, Ciro passou tantos reinos e tal, não devolveu os utensílios, estava aqui na casa de Baal, na casa de não sei de quem, dos demônios aqui, você vai tirar isso aqui, né? E aí ele vai, tira tudo e devolve, né? Só que aquilo estava lá, mas estava consagrado ao Senhor. Então, aquela consagração, ela quebra a habilitação que Satanás tem. Então, o fato dos objetos estarem em lugares impróprios, né, não por vontade do povo de Deus, mas por vontade, né, de pessoas malignas, né, então nós temos que ter essa convicção. Se o seu filho está consagrado ao Senhor, ele esteja em um lugar impróprio, então esse é o tempo de você acreditar nesse cativeiro, na quebra desse cativeiro. Deus vai despertar o coração do teu filho, Deus vai despertar o coração de Ciro. Então, é muito sério esse contexto, né, desse ano apostólico de Esdra, né? Porque se fosse hoje, não vamos levar isso não, porque isso aqui estava lá na casa do Beelzebub, fizeram adoração, fizeram trabalho lá em cima, querido. Quem fez trabalho é que se deu conta depois daquilo que era santo. Você viu o que aconteceu com o rei Belsazar, né? Bebeu naquelas taças, mandou trazer as taças, bebeu naquelas taças e Deus trouxe juízo. É o que nós estamos clamando hoje nessa terra, que Deus vai trazer juízo, e o juízo não é nosso, ele é de Deus, não é como eu quero, como eu acho, não, é de Deus, a forma como ele vai fazer, eu não sei. Só que, assim, as pessoas estão brincando com aquilo que é santo, né? A gente vê aí uma coisa muito séria. Agora, enquanto eles estiverem brincando, eles vão colher o fruto das suas ações. E nós? Porque a gente vê lá no versículo 5, quando Deus desperta os levitas, os sacerdotes, as famílias que estavam ali, os príncipes de família, e eles foram despertados o seu espírito e voltaram com uma alegria imensa, muito forte, muito grande. Então, os tesouros escondidos, que ninguém sabia onde estavam, voltaram para as mãos do povo de Deus, né? E Deus fala isso com o rei Ciro, lá no capítulo 45 de Isaías, né? Dar-te-ei os tesouros escondidos, só para que você saiba que eu sou Deus. Mas só que existem também os tesouros que pertenciam ao povo de Deus. Então, olha que coisa chocante, né? Quando o povo sai do Egito, eles não saíram de mão banana, não saiu sem nada. Quando eles saem da Babilônia, eles não saíram sem nada, eles saíram simplesmente com 5 toneladas, ponto 4, né, de ouro e prata. Né? Sem contar muitas outras coisas que eles trouxeram da Babilônia.
Agora, Deus não permite que a gente fique no cativeiro e saia miserável. Se você vai sair do cativeiro, vai sair para viver um novo tempo. Então, fala, Senhor, desperta o coração. Por isso que é importante a oração constante, sem murmurar, para que você possa receber essa dádiva de Deus. Que vai chegar um momento que o deserto vai acabar, vai chegar um momento que essa luta vai passar. Entendeu? Ah, não sei quanto tempo, mas ela vai passar, ela vai chegar ao final, e quando chegar, não vai simplesmente, ó, se vira daqui para frente, não. Deus dá uma condição sobrenatural para o seu povo, deu uma viagem de 4 meses de forma sobrenatural, né? Não foi roubado nada naquele percurso. Então, queridos, assim, é muito sério que Deus está nos dando esse tempo. Então, o ano passado a gente tinha o Vale do Despojo, esse ano nós temos a quebra do cativeiro com despojo, entendeu? Com riqueza, com prosperidade, com dignidade. Né? Eles não chegaram com cara de coitado em Jerusalém. Eles chegaram com soberania. Só não trouxeram o templo construído, mas trouxeram toda uma condição para construir o templo. Tá? Então isso é muito sério, muito importante. Esse ano apostólico é um ano da gente mesmo se posicionar. E encerrando, né? Como eu vou me posicionar, bispo? Como eu vou me posicionar, pastora? É guardando o teu coração. Sim. Amém? É guardando o teu coração. Porque imagina se Esdras não guardasse o seu coração, falou, mas agora, depois de tanto tempo, né? Mas agora o Senhor vai nos liberar? Já estou velho, já estou, né? Não sei quantos anos Esdras tinha, né? Então, ele guardou o coração. E aquele povo que o Espírito foi despertado também guardou o seu coração. Amém. Então, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Nesse tempo de política, de situação, de economia, cada dia uma notícia pior do que a outra. Mas, assim, guarda o teu coração. Por quê? Eu falei ainda ontem com os nossos intercessores, falei, gente, ou você se coloca dentro da embaixada de Deus aqui na Terra, né? Nem que for como faxineira da embaixada, nem que for como... Mas está na embaixada. Está na embaixada, e você vai ter o mesmo privilégio do embaixador, você vai ter o mesmo privilégio daquele que tem um cargo mais elevado ali. Então, você está ali na embaixada, você está, estou na embaixada só para cuidar do jardim. Glória a Deus, você está dentro da embaixada. Então, em nome de Jesus Cristo, se você está na embaixada, você está dentro do reino de Deus. Amém? Você está protegido. Praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa. Né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então, é isso que nós precisamos nos posicionar a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, bispo. Que bênção, que bom ouvir, né, todo esse conteúdo que você compartilha conosco sobre batalha, sobre aquilo que vocês vivenciam, né, porque vocês praticam isso lá no Ministério de Intercessão, lá no Renascer Hall, com compromisso, com seriedade, principalmente com verdade. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é exatamente assim, ele não entra em batalha, nós não entramos em batalhas perdidas, Deus nunca perde o controle da situação, nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, e é um privilégio mesmo nós vivenciarmos esses dias, né? Ainda que não sejam dias bons aos olhos do mundo, aos olhos humanos, o melhor de Deus está por vir e nós vamos ter realmente despojo, porque essa é a palavra do Senhor. Eu agradeço muito. Eu queria pedir para você encerrar essa live orando, né? Porque é um privilégio a gente ter um servo de Deus, um líder de um ministério tão importante como a intercessão, compartilhando um pouco conosco. Por favor. Antes de orar, só quero fazer uma pergunta agora para você. A gente tem visto aí o Ministério de Cura, a responsabilidade que eles têm na igreja, trabalho, né, durante a semana, final de semana, enfim. Vocês vão ter agora, neste ano, um congresso. Vai ser um congresso em abril, maio, não sei, não lembro quando. Nós vamos ter, a partir muito boa, o Ministério de Cura Interior
Deixa eu dar uma palhinha, vou gastar 2 minutinhos. No Ministério de Cura Interior, nós estamos como quem sonha, debaixo mesmo da autoridade do Senhor, da cobertura do apóstolo, da Bispa Sônia e da Bispa Sandra, que tem sonhos para Deus. Ela fala que ela é uma anciã de 72 anos, mas que ela sonha para Deus. E a gente tem um privilégio daqui, dias 10, daqui um mês, dias 10, 11, 12 de fevereiro, nós Ah, vamos que fazer beleza. o segundo Congresso de Cura no Rio de Janeiro. Então, a partir da semana que vem, pessoal que está na live, a gente vai começar a divulgar. Aliás, no Instagram da nossa Cura Interior Hall, já tem trazido toda uma retrospectiva. Nós vamos começar a entrevistar a Bispa Sandra, depois o Bispo Ricardo, a Bispa Rosana Budi, assim, as pessoas que vão ministrar nesse congresso. E a glória de Deus é tão tremenda que a gente viu a palavra de Deus se cumprindo no ministério de cura e nós saindo das quatro paredes para honra e glória do Senhor, e porque estamos debaixo de oração e de aliança e de intercessão, e Deus tem dado esse privilégio. Então, daqui um mês nós estaremos no Rio de Janeiro, um Olha lugar que bem, maravilhoso, então, mais ali. próximo do que eu achava. Mas Eu achei que eu fosse acho que mais para em frente. abril nós vamos ter um outro congresso aqui em São Paulo. Olha Então, esse ano que já bem, tem então. 2. Olha que bênção, como Deus prosperou, E olha, né? o congresso tem sido uma grande bênção, é uma internação, né? É, Você vai lá 2, 3 dias e realmente mergulha e sai realmente uma outra pessoa. Em nome de Jesus. Então, queridos, vocês que tem gente aqui que está no Rio de Janeiro, divulguem. Vocês divulguem nas cidades próximas, no Rio de Janeiro. Participa, se envolva, vai ser realmente algo tremendo. E o interessante é que o Congresso tem colocado um preço bem acessível aí para todos, né? é verdade. E isso eu acho muito interessante. Deus tem dado graça também nessa E o área. Então faça lugar é parte. maravilhoso dessa vez, viu? Maravilhoso mesmo, lindo, um lugar assim, onde o dono do sítio, do local, ele só aluga aquele lugar para servos de Deus. Então, um lugar que já está no mover apostólico. Vai ser uma bênção. Amém. Entra no nosso Cura Interior Hall e veja lá, você que está assistindo. Amém. Então entra no Instagram aí da Cura e vocês vão ter todas as informações. Amém? Amém. Vamos orar então. Vamos. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, colocar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui conosco, aqueles que vão ouvir essa ministração, esse bate-papo, que é tão importante para nós, Senhor, porque o que nós falamos aqui nos edifica. O que nós falamos aqui, Senhor, são coisas que nós colocamos em prática, porque nós somos o time vencedor. E eu quero colocar a tua vida, a tua casa dentro desse time vencedor. Para que o Espírito Santo de Deus possa se mover na tua vida e que chega do inimigo interferir, te humilhar, te pressionar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a cobertura sobre cada um dos teus filhos. Quero agradecer por esse ministério de cura, pela pastora, essa disposição dela de estar aqui conversando, falando e, ao mesmo tempo, ministrando as pessoas, Pai. Obrigado por tudo isso, mas eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que as pessoas que ouviram aqui hoje, que vão ouvir, elas sejam realmente aqueles que vão ser despertados, como Gideão foi despertado, porque ele começa a entender quem ele era em Deus, como Ana entendeu quem ela era em Deus. Não importava o que Eli achasse que ela estava embriagada, ela sabia quem ela era em Deus. Ruth entendeu que ela era uma pessoa forte, poderosa em Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro essa unção, este poder sobre a vida de cada um dos seus filhos hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o teu povo possa guardar o seu coração. Porque eu tenho certeza, pode acontecer o que for nesse país, nós vamos ser sempre protegidos pelo Senhor. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós vamos ser protegidos. Porque foi assim lá no Egito. Caiu de um lado, do outro, mas o povo de Deus foi protegido.
muito mais nós que temos buscado o Senhor, temos estado nosso coração em santidade, por isso eu tenho certeza da vitória de todo o mal que possa vir contra as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, declaro o poder e a unção de Deus sobre a vida, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Que bom, bispo. Obrigado mais uma vez. Né? Você que está aí, com certeza está abençoado. Daqui a pouco eu coloco o link para a gente mandar para os nossos contatos. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor está liberada e esse momento precioso está firmado aqui diante do Pai. Obrigado, Deus abençoe. Um beijo grande para todos os intercessores queridos ali, tem preciosos, para você, para a pastora Carmen. A gente se encontra daqui a pouquinho na igreja. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pessoal, até semana que vem. Semana que vem tem Bispa Sandra. E nós vamos já começar a falar sobre o Congresso de Cura no Rio de Janeiro. Fica aí, a gente se vê. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigada. Deus abençoe.